Muito bem, estamos de volta no Arena Esportiva. O processo de visualização de dados acompanha os acontecimentos da competição. A análise considera as transferências de jogadores e as mudanças no comando técnico dos clubes, deixando os dados sempre condizentes com a realidade do futebol brasileiro. Lucas, como é que é essa questão aí? Passa pra gente. Dê mais detalhes sobre isso. Sim. Bom, a gente, respeitando como funciona a lógica do futebol brasileiro, que é sempre muito dinâmica, a gente fica atento às contratações e às mudanças nos comandos dos times ao longo do campeonato. Então, por exemplo, todos os dias nós fazemos uma atualização do nosso banco de dados para fazer eventuais mudanças na busca que contemplem as alterações relativas a determinados jogadores. Por exemplo, o Fluminense que anunciou recentemente o Eduardo Batista, a gente vai mudar a categorização dele do esporte para o Fluminense. Quer dizer, vocês têm que atualizar. Sim, nós fazemos um processo manual, assim, um pouco artesanal de atualização desses dados, porque a gente não consegue, pela máquina, prever certas modificações no futebol. Pode. Então a gente precisa fazer essas mudanças de categorias, assim, a gente faz isso todos os dias, verifica as contratações oficiais dos clubes, para sempre conseguir pegar os nuances mais assim, específicos de uma determinada rodada, do que mais instantâneo, daquilo que acontece em um determinado período de tempo muito curto, que é do futebol, assim, um gol de um grande jogador. Por exemplo, o Vasco é aquele que mais contratou, foram 33 jogadores. Quer dizer, contratar mais não significa que vai ser bom, senão não estava onde está, lá embaixo. Aí vocês têm que ficar atentos a isso aí, Sim. Né? Todos os dias a gente faz uma observação, um filtro, observa se os clubes anunciam oficialmente algum jogador e a gente faz essa atualização dos dados. O Vasco é um dos clubes com o maior número de categorizações que nós tivemos que criar ao longo do campeonato em virtude disso. O Nenê, por exemplo. Leandrão, Nenê. Sim, e o Gilberto que veio e depois foi embora. E uma particularidade do Vasco é que nosso recorde de menções a um único jogador em um único dia, até hoje é do Léo Moura, que quando foi anunciado pelo Eurico Miranda, ele teve mais de 240 mil menções em um dia, por causa da questão envolvendo a rivalidade entre Vasco e Flamengo. Sim. E acabou não vindo depois pro Vasco, de fato. Assim, o Eurico anunciou oficialmente o jogador como jogador. É verdade. Como reforço. As redes sociais reagiram muito, até um pouco por causa da reação negativa nas redes sociais, que o jogador acabou não vindo para o clube. E ainda hoje é o recorde do nosso ferramenta. Estão atentos a tudo, hein, deputado? Pois é, estão de olho, né? Fazer uma ferramenta dessa para o parlamento. É verdade. Ô, Marcelo, e a atenção é fundamental nesse tipo de dado que o Lucas acabou de dizer, porque vocês têm que estar sempre se atualizando. Quem é o novo treinador, quem é que vem, jogador. Eu citei o exemplo do Vasco, contratou 33 jogadores. Imagina vocês terem essa atenção toda, né? A gente tem que ter essa atenção toda e, particularmente, demissões de técnico e jogadores novos são os temas mais populares nas redes. É porque a curiosidade do torcedor, né? Exatamente. E teve até uma matéria interessante que a gente fez com acho que foi com o UOL, se eu não me engano, que a gente fez uma nuvem de menções relacionadas à demissão do Marcelo de Oliveira, e essa nuvem já estava indicando que ele ia para o Palmeiras. Então as redes também têm esse papel de indicar a vontade dos torcedores, que em tempo real. É uma pesquisa em tempo real que a gente faz. Eu garanto que se fizesse a pesquisa do Fluminense, não ia dar esse Eduardo Batista aí, não, daria, que foi contratado, né? Eu acho que também o Muricy não dava não, porque ele saiu mal, ele saiu mal. A gente não fez, mas talvez não desse esse Eu não defenderia o Muricy, com certeza, pelo tudo que ele fez na saída dele. Ele saiu muito mal do Fluminense, na minha opinião. Ele saiu batendo a porta, né? E eu acho que tudo que é coisa que a gente faz na vida, a gente deve ter esse tipo de preocupação, né? Mas ele de deixar a porta aberta. Acho que ele tem medo de rato, né? O problema dele é esse, tem medo de rato. Mas eu acho que no futebol brasileiro não só tem rato nas laranjeiras, não. Há uma ideia de se lançar em breve também uma análise do sentimento do torcedor. Se o envolvimento dele naquele jogo foi bom ou ruim, né? Se picos positivos, inclusive negativos, são importantes referências para as tomadas de decisões. Tomadas de decisões positivamente, negativamente, isso é importante até para quem investe no futebol, Marcelo? Com certeza. A ferramenta já consegue refletir nessas tomadas de decisões estratégicas, que a gente chama. Hoje em dia, a capacidade de investimento no futebol é muito alta. E a capacidade de aferir quanto de retorno essas marcas estão tendo é muito baixa ainda. É tudo um pouco de chute, são questões de retorno de aumenta a venda ou não, mas não necessariamente está ligado ao patrocínio tal. Quando você atrela a marca, uma marca que é muito falada,
que é muito um jogador, ou um clube que está sendo muito falado nas redes sociais, obviamente a sua marca que você está expondo está sendo muito falada. Então, nesse ponto, a ferramenta já induz ao mercado e à indústria do futebol a procurar iniciativas como essa para terem em tempo real um monitoramento das suas marcas. Um outro ponto que a análise de sentimento, é saber o que é positivo e negativo, isso a gente vem construindo, que é um trabalho um pouco mais complexo, pois envolve uma categorização muito grande, que o linguista aqui pode falar melhor, o Lucas, que a língua portuguesa, passa para ele, melhor. Fica à vontade. Que a língua portuguesa é muito complexa e envolve um algoritmo que você dizer se é positivo ou negativo, a gente está construindo e testando. A gente quer botar na rua quando tiver uma maior precisão desses dados, mas já estamos chegando perto. Ih, está chegando perto mesmo, Lucas? Está chegando perto. A gente planejava algumas atualizações que nós fizemos ao longo da competição. A gente, depois do começo da ferramenta, a gente lançou a parte de transparência, lançamos a parte de tendências, que nós mostramos, por exemplo, quais são os jogadores mais citados de cada posição, a questão das rivalidades, quais são as rivalidades no Brasil que mais movimentam as redes sociais, por exemplo, o Grêmio Internacional, que é uma rivalidade muito forte. Papai Noel, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Grêmio ele é azul. Não pode ser vermelho. Pode ser vermelho. Ué, a marca de refrigerante que patrocinou pela primeira vez a chamada Copa União, lá no Grêmio, ela não era vermelha, ela era azul. E na camisa do Grêmio estava estampada preta. Porque o Grêmio é tricolor, né? Azul, branco e preto. É verdade. E ela era uma marca preta. E houve uma autorização dessa empresa de refrigerante. Especial. Senão, não ia botar na camisa do Grêmio de jeito nenhum. Em vermelho de jeito nenhum. Não tem jeito. O extintor de incêndio, por exemplo, é azul. No Grêmio. E aí a gente está planejando fazer esse lançamento mais já para o final da competição, para fazer um apanhado retrospectivo de como é que foi o andamento do sentimento da torcida brasileira ao longo das oscilações na competição. O Fluminense, por exemplo, que começou o primeiro turno, fez um primeiro turno muito bom, o sentimento dos torcedores já é muito mais negativo agora, por exemplo. E isso envolve uma categorização, de fato, como o Marcelo falou, muito mais complexa e elaborada para exatamente mensurar aquilo que é especificamente negativo ou positivo dentro da esfera do futebol. Porque o negativo e positivo de outras áreas de interesse, de outras áreas das conversas, de outras áreas da nossa vida, são de esferas diferentes do que é o negativo e positivo no futebol. Um jogador, por exemplo, que sempre se machuca, ou então um jogador que é um grande artilheiro, chamado chinelinho, um jogador que é um grande artilheiro, você tem esses parâmetros de avaliação do torcedor em relação ao time, mas esses parâmetros não são os mesmos que são aplicados a outras áreas, por exemplo, alimentação, então segurança pública. Então a gente tem que fazer toda uma categorização muito elaborada para se adaptar à realidade específica do discurso do torcedor nas redes sociais. E como a gente está falando um grande volume de dados, 45 milhões, não dá para fazer isso à mão. Então tem que criar um algoritmo justamente para categorizar de forma quase automática, criado pelo Lucas, para que essas menções positivas e negativas vão para a sua... Explica, por exemplo, para o nosso telespectador, porque vocês são da área. O algoritmo, especifica para o torcedor, para o telespectador, o que é isso? O algoritmo é como se fosse uma receita, teoricamente posso dizer, seria uma receita para onde vai a categoria. Perfeito. Uma receita matemática, digamos. É uma linguagem, é uma programação. É uma programação. Porque a programação, ele fez uma definição bastante interessante para o leigo. Bastante interessante. Eu chamo de receita porque aquele que está nos assistindo muitas vezes não sabe o que é. Exatamente. Eu chamo de receita porque justamente vai passando por vários níveis de programação até chegar à linguagem que a gente está querendo construir. Mas na realidade é uma formulação, né? É uma formulação que você produz, né, com o objetivo de chegar a um resultado através de testes sucessivos. Né? Até chegar no... Testes sucessivos de caminhos, de encaminhamentos, sim, não, sim, não, sim, não, que na verdade ainda é assim, desde a minha época de informática, ainda é a linguagem binária que funciona, né? Então ela funciona todo no sim, não, só que a velocidade é um pouquinho maior do que da época que eu fui profissional dessa área. Só é um pouquinho mais rápido do que na minha época. Mas continua funcionando da mesma maneira. Então o que se faz é isso. Como ele falou, 40 milhões? 46 milhões. 46 milhões de dados que tem que ser testados. Isso não existe homem para fazer isso. Não tem jeito. Não existem homens para fazer isso. Então só através de uma formulação matemática, que ele chamou muito bem de uma receita, que você consegue fazer isso. Através de testes sucessivos de onde se encaixa aquela palavra, aquele condicionamento, aquela linguística, né? Onde ele vai se encaixar.
Agora, Marcelo e também o Lucas, vocês têm ideia, por exemplo, na Olimpíada, nos Jogos Olímpicos do ano que vem, Paralímpicos também, terem um site, como já tem aí no futebol? Já temos a ideia e vamos trabalhando em cima disso. A gente está muito preocupado como é que vai ser a experiência dos turistas, dos torcedores, do mundo todo. O Rio de Janeiro vai receber assim, uma quantidade enorme de turistas. Como é que vai ser essa experiência? Tem em torno de 300 a 350 mil aqui, mas num total de 1 milhão de Exatamente, de é um número bastante elevado para uma cidade como o Rio de Janeiro. Isso. Então tem a parte da experiência, tem parte também dos atletas mais falados, comentados por modalidade, mas a gente está muito preocupado com a experiência, a questão da gestão pública, do acesso, da fila no aeroporto, do lanche dentro das arenas. Como é que vai ser essa experiência de torcedor? E provavelmente essa vai ser a primeira Olimpíada realmente com um grande número de pessoas nas redes sociais, mais que Londres, porque cada ano que passa as pessoas estão mais interagindo. Então essa vai ser as Olimpíadas das redes sociais. Com certeza. Bem, a gente está chegando ao final do Arena Esportiva e essa ideia de vocês foi muito boa, porque vocês colocaram para o torcedor aquilo que ele sempre buscou, né, que é a transparência, né? Então, essa ideia de vocês terem criado esse site, vocês que trabalham na Fundação Getúlio Vargas, né, o Lucas, o Marcelo e toda a equipe aí de vocês, né, na diretoria, eu acho que vai ser muito válido também para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos ano que vem aqui no Brasil. A gente chega ao final do Arena Esportiva. Eu quero agradecer aqui a presença do deputado Milton Rangel, do PSD. Mais uma vez, deputado, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Eu que agradeço e parabenizar a equipe da Fundação Getúlio Vargas por esse trabalho bacana, brilhante trabalho que apresentou aqui pra gente. Eu não tinha contato com o trabalho, por isso que para mim tudo é novidade, mas eu quero dizer que eu espero que evolua bastante na direção da transparência. Tá certo. A você também, Marcelo Rottenberg, obrigado pela tua presença aqui. Rui, obrigado pela oportunidade, obrigado, deputado, pelas palavras, obrigado, Lucas, e obrigado, telespectadores, pela atenção. E a você, Lucas, né, que também é um dos responsáveis aí por essa ferramenta, Lucas Calil. Obrigado pela tua presença aqui no Arena. Obrigado, Rui, obrigado, deputado, obrigado, Marcelo, obrigado, telespectadores. A gente agradece o convite da TV Alergia e a oportunidade que vocês deram pra gente para divulgar nossa plataforma. Com certeza. E tendo aí também nos Jogos Olímpicos, a gente vai estar fazendo um programa também. Com certeza. Ano que vem estaremos aqui. Com certeza. O Arena Esportiva vai ao ar às segundas-feiras, às 9h30 da noite. Aos sábados, às 3h30 da tarde. E no domingo, às 5h30 da tarde. Você também pode acessar através do site a TV Alerge no www.tvalerge.tv, a TV do povo fluminense. Obrigado e até a próxima oportunidade.